O primeiro contato que a gente tem com os números, na verdade, é desde criança. A gente, às vezes, até a gente aprende a ler depois que a gente já aprendeu a pelo menos contar as coisas. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Né? Ao longo do tempo, a gente às vezes aprende primeiro não os números tanto assim, né? Mas primeiro a gente aprende a contar as coisas, depois a gente começa a aprender a ler. E um exemplo disso é o seguinte: esses números que a gente usa para contar, eles são chamados de números naturais, certo? Esses números naturais, quais são eles? 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. 0, 1, 2, 3, aí vai. Né? Até o infinito. E esses números, eles são chamados de naturais exatamente por causa disso aí. Esse fato da gente saber contar as coisas já é do natural do ser humano. Tanto que, por exemplo, se eu tivesse aqui um conjunto, eu tenho aqui um conjunto de livros. Pronto, aí tem um grupo de livros aqui que... vou até escrever aqui, livros... que tá aí, tem uma certa quantidade, e aqui do lado desse grupo de livros eu tenho um grupo de canetas. Sei lá. Um grupo de canetas. Cada setinha aqui que eu colocar vai ser uma caneta. Então tem uma seta aqui. Pronto. E aí, quando a gente é criança, às vezes a gente pode até não saber os números, como eu já falei isso, pode até não saber os números, mas só de olhar para esse grupo de objetos aqui, a gente tem a noção de que objeto tem a maior quantidade, certo? Então, se eu fosse olhar para esse desenho que eu acabei de fazer aqui, a gente já ia descobrir que nos livros, no grupo de livros, né, no conjunto de livros, eu tenho 5 livros aqui, né? 3, 4, 5. Tenho 5 livros, e no grupo de canetas eu também tenho 5. Então, só olhando, a gente tem uma noção, já tem uma noção, de quem tem maior quantidade e quem tem menor quantidade. Certo? Nesse caso aqui, por coincidência, eu coloquei 5. Então, aqui a gente já vê, já associa o número 5 a 2 objetos diferentes. Quando a gente pensa em um número, por exemplo, 10, pronto, 10 é 10. Mas, para esse número 10, eu posso associar a ele qualquer tipo de objeto. 10 travesseiros, 10 lençóis, 10, sei lá, 10 cadeiras, 10 borrachas. Todo mundo vai ter a mesma quantidade. 10. E aí, esse processo é tão natural que, desde a época pré-histórica, diz a história, que os humanos, os seres humanos lá da época, né, não tinham a linguagem, né, não tinha as palavras, não tinha português, inglês, latim. E aí, suponha que um desses seres humanos aí tivessem um terreno com algumas ovelhas. Suponha que tem um terreno aqui, com algumas ovelhas aqui dentro. Certo? Ovelhas. Ok. Se ponha no lugar dele, dessa pessoa. Você tem um terreno, você não sabe, na verdade, os números nem eram descobertos ainda. Mas, pela manhã, todas as ovelhas saíam, certo? Todas as ovelhas saíam. E no final do dia... Estavam com pedrinhas, né? Isso, perfeito. Algumas ovelhas voltavam. E aí, como eles não tinham essa noção dos números, eles tinham que associar algum objeto a esses números. Então, eles tinham uma bolsa de folha, sei lá, faziam uma bolsa com folha lá, ou pele de algum animal. E aí, eles associavam, a cada ovelha, associavam uma pedrinha.
E aí, o que é que acontecia? Quando essas ovelhas saíram pela manhã, tiravam todas as pedrinhas da bolsa, quando elas voltavam, elas colocavam as pedrinhas. Se sobrasse alguma pedra na mão, quer dizer que eles já perderam alguma ovelha pelo meio do caminho aí. Ou seja, antes mesmo da linguagem ser formada, o ser humano já sabia contar, mesmo sem conhecer os números. Para vocês verem como a matemática é tão importante assim. E aí, voltando agora para o colégio, esses números que a gente usa para contar, que eu já falei que são os números naturais, são esses aí. E ao longo dos anos, foram surgindo algumas contas que esses números naturais não estavam sendo muitos, não estava trazendo muita satisfação na hora de fazer as contas. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pensar. Você trabalha em uma fábrica de brinquedos e recebe um pedido de 200 carrinhos, porém você só tem 160 carrinhos no estoque. Ó, você tem 200 carrinhos, você só tem 160 no estoque. Fica faltando 40 ainda. Vai ficar faltando carrinhos para entregar, né? Então, peraí, ó. O pedido são 200 e você tem no estoque 160. Vai ficar faltando 40. E aí, como é que eu simbolizo que vai ficar faltando 40? Eu escrevo o 40, vou até trocar de cor aqui. Eu escrevo 40 aqui, ó, com um sinal de menos na frente. Negativo. Exatamente. Aí começa a aparecer os números negativos. E a gente sabe que os números naturais são positivos, ó. Todo mundo positivo. E aí, essas contas aí que para simbolizar que está faltando, ou então para simbolizar que é uma transação financeira que está descontando algum valor da sua conta, ou então algo desse tipo, a gente precisou criar, entre aspas, esses números negativos. E aí vem um outro conjunto que a gente vê no 7º ano. Aqui já é o 7º ano. Números inteiros. Exatamente. Aí a gente aprende os números inteiros, que eu acredito que todo mundo lembra dessa retinha aqui, ó. Eu acredito que todo mundo lembra. Deve ser ter uma reta, e aí, nessa reta, na verdade, uma reta, ela é um conjunto infinito de pontos. E aí você seleciona alguns desses pontos para simbolizar os números. E aí, como é que funciona? Você tem o zero no meio, né? O zero está bem aqui, vou colocar de verde. Você tem o zero aqui no meio. E aqui, para o lado direito, são os números positivos. Para o lado esquerdo, os números negativos. Só que tem o seguinte, vocês já repararam que quando a gente chega na frente do espelho, se a gente levantar a mão direita, no espelho vai estar levantando a mão esquerda lá? Já repararam nisso? Sim. Sim. Pronto. Então, na verdade, o que aparece no espelho é sempre o contrário do que está na frente dele, né? O reflexo do espelho sempre vai aparecer o contrário. Tanto que se você tiver com a palavra escrita na camisa, ela vai estar ao contrário. Então, imagine que tem um espelho aqui em cima do número 0 e todos os números que estiverem aqui na frente vão aparecer aqui ao contrário. Então, qual é o contrário de um número positivo? Negativo. Um número negativo. Perfeito. Então, essa é uma maneira de sempre lembrar que antes do zero, sempre nós teremos os números negativos, desculpa. E aí, com isso, a gente cria uma relação de ordem. O que é relação de ordem? A gente vê isso desde pequeno, desde Fundamental 1. É aquele sinal, né, de desigualdade, que é assim ou assim, que é para dizer que um
um número é maior do que outro, ou um número é menor do que outro. E aí é bem prático, né? Sei lá, a gente sabe que o 7 é maior do que 3. E aí, como é que eu escrevo isso? Esse sinal aqui, ó, esse sinal, eu chamo de boca de jacaré. A abertura dessa boca do jacaré aqui sempre fica virada para o número maior. Então, se eu tenho que o 7 maior do que 3, então a abertura da boca está virada para o 7. Legal aí? Vocês lembram desse símbolo aí? Sim. Sim. Pronto, graças a Deus todo mundo lembra, né? Ok, deixa eu só... Pronto. Uma outra maneira de escrever isso, uma outra maneira é se eu colocar o 3 do lado de cá e o 7 do lado de cá, eu vou, será que o 7 é maior, eu vou colocar a abertura para o lado de lá. Perceba, esse de cima e esse que eu escrevi agora são a mesma coisa. Vocês estão vendo que é a mesma coisa? O de cima fala que o 7 é maior do que 3, e o de baixo fala que o 3 é menor do que 7. Todo mundo está acompanhando aí? Tô. Sim. Pronto, perfeito, show de bola. Então tem o seguinte, ó. Se eu fosse comparar então aqui os números na reta, a gente tem o seguinte. Se vocês perceberem, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas toda reta numérica, ela só tem uma seta aqui na ponta da direita. Isso quer dizer que os números estão crescendo da esquerda para a direita. Olha que legal. Então, quer dizer que quanto mais o número tiver para a direita, maior ele vai ser. Então, por isso que 3 é maior do que 2. Porque na reta, o 3 está mais para a direita do que o 2. Um outro exemplo. Se eu fosse comparar aqui o menos 1 e o menos 4, quem é maior? Menos 1 ou menos 4? Menos 1. E aí, todo mundo acha que é menos 1? Todo mundo concorda que é menos 1? Não sei, tô em dúvida. Tranquilo, é normal ficar em dúvida. A gente tira a dúvida agora. O que é que a gente faz para olhar? É só olhar quem é que está mais para a direita. Como o menos 1 ele está mais para a direita, né? No caso, ele está mais perto do zero. Então, realmente, ele é maior do que o menos 4. Uhum. Não é legal? Outro exemplo. Eu tenho aqui menos 6 e menos 7. Quem é maior? Menos 6 ou menos 7? Menos 6. Menos 6. Menos 6. Perfeito, perfeito. Então eu escrevo que menos 6 é maior do que menos 7. Aí, uma outra maneira de ver isso é o quê? Bora lembrar que os números negativos são o contrário dos números positivos. Então, se você tiver em dúvida, para você não precisar escrever a reta, para depois você botar os números para ver quem é que está onde, quem é que está o quê, você pode pensar o seguinte, ó, se eu tenho aqui, sei lá, a questão lá está perguntando, entre o menos 10 e o menos 3, quem é maior? Ah, não sei, não lembro. Pronto, é só lembrar dos números positivos. Você tem o 10 e tem o 3. O 10 é maior do que o 3. Então, no negativo vai ser ao contrário. O menos 10, ele é menor do que o menos 3. Se ligaram aí? Uhum. Sim. Certeza? Certeza. Pronto. Certeza. Pronto, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem 31, tá certo. Então, bora ver aqui. Ó, marque com V ou F nas relações abaixo, né? No caso, para verdadeiro ou falso. Aí a gente tem esse primeiro aqui, ó. Facinho. Esse primeiro está dizendo que quem é maior, 2 ou 1?
Oi? Essa primeira proposição aqui tá dizendo que quem é maior? 2. O 2 ou 1? O 2. Isso, 2 é maior que 1. Perfeito. É verdadeiro, né? Lógico. Tá fácil. Agora o segundo. Esse daqui, ó. Esse aqui tá dizendo que o 0 é maior do que o menos 1. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. Peraí, bora ver. Ó, calma aí, calma. A gente tem aqui a reta, né? Ó, o 0 tá aqui e o menos 1 está aqui. Quem é que tá mais para a direita? Menos 1? O 0. Para a direita, O para a zero. direita. O 0. Calma. O O 0. 0. O 0. Aí sempre que tiver em dúvida, é só olhar aqui a seta da reta, ó. A seta como ele tá apontando, deixa eu apagar aqui. A seta que tá apontando aqui para a direita. Então, sempre lembra, quer dizer que os números crescem nessa direção, ó, na direção para a direita. Então, como o 0 está mais para a direita, então 0 é maior. Ó, verdadeiro. Todo mundo pegou aí? Ou querem que eu repita? Pra mim não precisa, não. Pronto. E os demais? Bianca, Elane, Cauana, Brenda. Tá tudo tranquilo? Tá. Beleza, obrigado. Então, bora. E esse daqui? Tá dizendo que o menos 4 é maior do que o menos 5. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Também. Verdadeiro também, muito bom. E esse daqui? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro também. Ah, será que vai dar tudo verdadeiro? Verdadeiro também. Todo mundo tá vendo, né? Menos 1 é maior do que menos 2. Sim. E esse daqui? Falso. Falso, né? Falso. Isso, muito bom. E esse último? Falso também. Falso. Falso também, né? Uhum. Vocês estão vendo que esses dois aqui, esses dois últimos, são a mesma coisa. Um diz que o menos 3 é maior do que o menos 2, o outro fala que o menos 2 é menor do que o menos 3. Veja que a abertura está sempre virada para o menos 3 aqui, ó. Então, na verdade, ele é a mesma coisa, só está escrito de outra forma. De boa até aí. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Eu não. Pronto. Não. Perfeito. Não. Ok. Bom, agora a gente vai voltar para a reta. Vou voltar para a reta aqui. E tem o seguinte, ó. Suponha que você tenha um amigo que tem uma casa A aqui, em cima do número menos 3, e um amigo aqui, B, sei lá, que tem uma casa em cima do número 0. Se eu for sair dessa casa A para a casa B, eu vou andar quantas unidades? 2? 2. Mais alguém? Todo mundo? E aí, querem que eu repita a pergunta? Sim, porque eu não escutei, não. Pronto, perfeito. Ó, eu tenho um cara que tem uma casa em cima do número menos 3 aqui, ó. Aqui é a casa A. E um cara que tem uma casa B em cima do número 0. E aí a gente vai sair da casa A até a casa B.
Aí eu perguntei, quantas unidades a gente vai andar aí? Do -3 até o 0. 2? 3? 2, 3. Mais alguém? Não sei, acho que eu chuto 2. Pronto. Bora ver como é que a gente faz, ó. Bom, se são unidades, quer dizer que cada tracinho desse aqui é uma unidade, né? Então, se eu saio daqui, do -3, e vou até o 0, então aqui eu ando 1, aqui 2, aqui 3. Então, no caso aqui, eu ando 3 unidades. Pegaram aí? Sim. Sim. Pronto. Agora, imagine, desculpa, imagine que você está fazendo o caminho inverso. Eu estou rouco ainda. Imagine que você está fazendo o caminho inverso. Em vez de sair da casa A até a casa B, você sai da casa B até a casa A. E aí? Vai andar quantas unidades? O que é que vocês acham? As mesmas 3? As mesmas 3. Todo mundo concorda? Sim. Sim. E... Peraí, rapidinho. As mesmas 3, as mesmas 3. Então, é bem prático, né? Porque, tipo assim, se a gente sai da Escola Bernadette e vai até a praça, ou então da praça até a Escola Bernadette pelo mesmo caminho, a distância vai ser a mesma, né? Então, Sim. né? Então não importaria se fosse do A até o B ou do B até o A, porque a distância aqui vai ser a mesma. Então veja bem, se eu tivesse então um cara aqui, em vez de ele estar no número 0, se ele tivesse aqui no número 4, cá adiante. Tá aqui no número 4. Quem quer entrar? Bom dia, bom dia. Tranquilo, Alan. Se você voltar antes da... Você vai conseguir voltar antes da aula terminar? Acho que sim. Pronto. Porque no final que eu passo a lista de presença. Beleza. Então, pronto. Ó. Imagine que a casa B agora está em cima do número 4. E aí, qual é? Agora eu não vou nem perguntar se eu saio da A até a B ou da B até A, porque o caminho vai ser o mesmo. Então, agora eu vou perguntar a distância. Qual é a distância, então, entre a casa A e a casa B? Quantas unidades? 7. 8. Quase. Bora ver? São 7. Só contar, né? Aqui. Isso mesmo. 2, 3, 4, 5, eita, 6, 7. Então, no caso aqui, a distância de A até a B, de A até B, nesse caso aqui são 7 unidades. Perfeito. Todo mundo entendeu que são 7 aí? Sim. Sim. Pronto. Sim. Tranquilo, tranquilo. Chave de ouro. Agora tem o seguinte, ó. Aqui os exemplos... Aliás, não, peraí, ainda vou colocar mais um exemplo. Imagine que você tem um outro amigo, ou seja, uma terceira casa, que está aqui. E aí você vai fazer o caminho seguinte, ó. Primeiro, você vai da casa A até a casa B. Depois, você vai da casa B até a casa C. E aí a questão vai perguntar qual foi a distância total que você andou. Ou, lá em ciências, vocês pegam ciências ou já pegam química e física? Pegam ciências, né? Pronto, lá em ciências vai começar a aparecer o nome assim, ó, espaço percorrido.
Ou seja, é o quanto você andou no total, né? É o espaço percorrido. Veja bem, primeiro você sai da casa A até a casa B, depois você volta, deixa eu até fazer aqui, ó, da casa A até a casa B, fazer de outra cor, agora você volta até a casa C. E aí eu quero saber quantas unidades eu andei no total, meu espaço percorrido. E aí vocês veem que conforme a questão vai começando a complicar um pouco, começa a cansar ficar contando de unidade em unidade, não é não? Sim. Demora mais um pouco da gente descobrir as contas, mas ainda dá para fazer de unidade para unidade, porque a gente já sabia que do A até o B era 7, né? Porque a gente já calculou antes. Então, na primeira parte do caminho, ele andou 7. E na segunda parte do caminho, do B até o C, a distância, né? São 3, né? 1, 2 e 3. Então, ele andou 7. Depois andou mais 3. No total, andou 10 unidades. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Pronto, perfeito. Aí, como eu estava falando, conforme for a questão, isso aí começa a ficar muito complicado você ficar contando de um em um. Às vezes você pode se perder na conta, ter que voltar tudo de novo para contar de novo. Então, sempre tem um jeito mais fácil para a gente descobrir isso. E esse jeito mais fácil, eu descobri na semana passada que vocês, eu não sei vocês, né? Mas a turma do 8º ano não viu no 7º ano, que é o conceito de módulo. Vocês já ouviram falar de módulo? Sim. Pronto, perfeito. O que é o módulo? O módulo são duas barrinhas em que dentro dessas duas barrinhas tem um número, certo? Um número aqui qualquer, vou chamar de N. Para que serve o módulo? O módulo serve para a gente calcular a distância. É exatamente essa distância que a gente está fazendo. A distância entre dois pontos numa reta. Aí, sei lá, a questão botou lá, uma casa no -3, outra lá no 20. Já pensou se a gente tivesse que colocar uma reta do -3 até o 20, e depois ter que contar de um em um? Aí é muito mais prático a gente usar o módulo. Aí como é o módulo? É muito simples. O módulo de um número é o próprio número com sinal positivo. Então, por exemplo, módulo de -1 é 1. Módulo de -7 é 7. Sempre assim, é sempre o próprio número, só que positivo. Por que isso? Porque se o módulo é para calcular a distância, a gente sabe que não existe distância negativa, né? Não tem como você andar num dia menos 10 metros. Então, sempre o resultado da conta que está dentro do módulo sempre vai ser positivo. Então, como é que a gente faz isso? Assim, ó. A gente tem, eu não vou deixar aí. Aí suponha que eu queira saber a distância entre o -1 e o 2. Qual é a distância aqui entre o -1 e o 2? Oi? Não Não. entendi sua pergunta, professor. Tem como você repetir? Claro, tenho sim, tenho sim. Eu tenho esse ponto aqui, A está no -1 e o ponto B está no 2. Aí, qual é essa distância entre o A e o B? Quantas unidades eu tenho? 3. 3. Entendeu, Bianca? 3. Bianca, né? Pronto, perfeito. Agora, se eu usasse o módulo, como é que eu faria? Ia ficar assim, ó. Eu tenho, como eu quero saber a distância entre A e B, toda a distância, a gente sempre tem que pegar os dois pontos e diminuir um pelo outro, certo? Então, tanto que quando você tem a trena,
Aquela trena que serve para medir as coisas. Ou então a régua. O que é a régua? A régua, na verdade, é uma reta numérica. Não sei se vocês já pararam para pensar. Mas, tipo assim, você pega uma trena e estica ela para medir alguma coisa, aquilo ali é exatamente a diferença entre o começo dela, que é o zero, e onde ela para. Então, sempre a distância é a diferença. Vou até anotar isso aqui. A distância aqui sempre na verdade, é a mesma coisa que a diferença. É equivalente à diferença entre os dois pontos. Então, se eu quero calcular a diferença entre o ponto A e o ponto B, eu vou ter que fazer essa diferença aí, ó. Aí, você que escolhe. Ou você faz o módulo de A menos B, ou você faz o módulo de B menos A. Por que tanto faz? Lembra? Se o caminho é o mesmo, a distância vai ser a mesma, né? Não vai importar se vai do A até o B ou do B até o A. E aí, como é que fica, ó? O de cima primeiro, A menos B. Aí você bota, o número que está no A é o menos 1. Aí você vê menos 1, menos o número que está no B, que é 2. Menos 1, menos 2. Eu vou colocar essas letras A e B aqui, lá em cima. É melhor, para ter espaço aqui. Eu tenho A aqui e B aqui. Pronto. Então, essa distância aqui ficou o quê? Módulo de menos 1, menos 2. Quanto é menos 1, menos 2? E aí? Travou a matemática. Travou, foi? Tem como você repetir? Tenho sim, tenho sim. Deu uma travada aí, foi? Travou foi Foi. a mente mesmo. A mente que deu uma travada. Ah, tranquilo, tranquilo. Calma, calma. Tenha calma. Ó, dentro para a gente calcular essa distância, né? A gente pega o número que está nos dois pontos, que no caso aqui é menos 1 e 2, e faz a diferença entre eles, subtrai um do outro. Aí, eu vou então subtrair esses dois pontos. No caso, se eu fizer o ponto A menos o ponto B, o que é que ficou? O ponto A é menos 1, menos 1. O ponto B é 2. E aí agora eu faço essa diferença. Menos 1, menos 2. E aí, vocês lembram de jogo de sinal aqui, de sétimo ano? Se não lembrarem, não tem problema. É normal ficar com dúvida. Lembro. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. É que faz tanto tempo. Não, eu vou dar uma revisão, Ó, peraí. Deixa eu ver se eu deixei um slide branco aqui. Deixei nada. Peraí, eu vou criar um slide branco aqui. Pronto. Beleza, ó, bora relembrar. A operação com os números inteiros. Eu tenho aqui, ó, que é o famoso jogo de sinal, né? Gente, é normal ficar com dúvida nisso aqui, viu? Eu já vi até professor errando. Isso aqui é... Pronto. É aquele que fala assim, né, pessoa? Menos com menos é mais com mais é menos, não é isso? Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Ah, agora eu lembrei. Isso. O que é que eu tenho aqui, ó? A gente tem as 4 operações, né? Tem a multiplicação e a divisão.
E a gente tem a adição e subtração, né? Aqui é soma e diferença. Adição e subtração. Veja bem, o jogo de sinal, ele tem uma peculiaridade. Quer dizer isso? Nem sempre mais com menos é menos. Depende da operação que for. O que eu já percebi na minha vida é que os alunos, eles conseguem gravar mais a multiplicação e divisão, porque é mais fácil de lembrar. Que é o quê? Sinais iguais dá mais, sinais iguais dá mais, e sinais diferentes dá menos. Sinais iguais, até rimam. Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes sai, dá menos. Por exemplo, você tem aqui, exemplo. Você tem aqui, ó, sei lá, tá fazendo lá uma questão, e aí tem uma conta que ficou menos 2 vezes menos 3. É só você olhar o sinal de todo mundo. Aqui é negativo, aqui é negativo. Se os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. E é por isso que lembra lá, ó, menos com menos dá mais. É daí que vem. Mais ou menos com menos dá mais só na multiplicação e na divisão. Certo? Já já a gente vai ver os outros. E aí o que é que eu faço? Ó? Depois que eu descubro o sinal, agora é só multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. Outro exemplo. Sei lá, mais 2 vezes menos 5. Aí é só você pensar, qual é o dobro de menos 5? Hein? Qual é o dobro de menos 5? Sei lá, menos 10. Menos 10. Perfeito. Perfeito. E aí, por que é menos 10? Porque o 2 aqui é positivo, o 5 aqui é negativo, ó, e os sinais são diferentes, vai dar menos. Ou, se você preferir lembrar como mais com menos é menos, pode ser também. Ó. E agora multiplica 2 vezes 5, 10. Agora, até aí, beleza? Deu para relembrar aí? Sim. Pronto, perfeito. Qualquer coisa é só. Agora, na adição e na subtração fica diferente. Muda um pouquinho só. Quando eu tenho sinais iguais, a gente soma os números, e quando tem sinais diferentes, a gente subtrai. Exemplo. Vamos lá. Por exemplo, eu tenho... Bom, aqui, ó. 5 menos 3. Fácil. 5 menos 3 é quanto? 2. 2. Perfeito. 2. Perfeito. Agora, se eu escrever assim, menos 3 mais 5, quanto é? Menos 2. E aí? Menos 2? Mais alguém?
Peraí, menos 3 mais 5? Eu não entendi direito. Menos 3 mais 5. Ó, é 2 Menos 8. também. Perceba. Eu só fiz trocar de lugar o menos 3 e o 5. Estão percebendo aí? Eu coloquei o menos 3 na frente e o 5 atrás. Ó. O 5 é positivo, o menos 3 é negativo. Continua sendo 2. E aí, como começa a ficar meio complicado, qual é a dica que eu dou? É a gente pensar em dinheiro, que é uma coisa tão prática do dia a dia, então é muito fácil de lembrar. Ó. Se o número for negativo, a gente está devendo. Se o número for positivo, a gente está pagando. Então, por exemplo, nessa letra B aí, ó, se eu devo 3 e pago 2, desculpa, se eu devo 3 e pago 5, quer dizer que no final fica quanto? Dois. Fica 2, sobrando, né? Então fica 2 positivo. Quer ver um outro exemplo para ver que quando a gente pensa em dinheiro fica muito fácil? Menos 2, menos 5. Eu tenho aqui, ó, menos 2 e menos 5. Os dois são negativos. Então, eu devo 2 e depois devo 5. No total fica quanto? 7. Menos 7. Menos 7. Perfeito. Todo mundo conseguiu compreender aí? Ou quer que eu repita? Eu entendi essa Ô, parte. professor, tem Eu também como o senhor me entendi. explicar? Porque meu padrasto ligou, aí eu saí da live. Aí não deu pra... Tranquilo, tranquilo. Explico sim. Ó, eu estava falando que quando a gente tem um número... Eu vou até botar aqui. Quando a gente tem um número negativo, a gente pensa em dívida. Que é bem... Sempre dá certo. Dívida. Ei, Moreno. Escrever cá embaixo, que lá em cima não deu, não. A gente tem um número negativo, a gente pensa em dívida. E o número positivo, negativo, dívida. E o número positivo, a gente está pagando essa dívida. Pronto, pagando. Então, por exemplo, ó, essa letra B, que eu estava falando mais cedo, eu tenho menos 3 mais 5. Isso quer dizer o quê? Que eu devo 3 e pago 5. Então, quer dizer que no final, sobra 2 para mim. Não é isso? É. Isso. Então, menos 3 mais 5 fica 2 positivo. Aí eu coloquei a letra C aqui, ó. A letra C, ela é assim, ó, menos 2, menos 5. Bom, se negativo é dívida, então eu devo 2 e devo 5. Quer dizer que no total fica como para mim? Menos 7. Menos 7. Perfeito. Um outro exemplo. Trocar de cor. Ô, gente, escrever com mouse é horrível. Trocar de... Vê, meu filho. Trocar de cor. Eu tenho aqui... menos 8. Mais 2. Olha lá. Quanto é que dá menos 8 mais 2, então? Menos 6. Menos 6. Todo mundo concorda? Sim. Porque, tipo, eu devo 8 e pago 2. Quer dizer que no final eu ainda devo 6, né? Então fico menos 6.
Para mim, na minha opinião, é muito mais fácil fazer conta de jogo de sinal assim, pensando em dinheiro. Claro que Eu vai também ter achei lados fácil. maiores, né? Mas é a mesma coisa, sempre vai funcionar. Certo? Então a gente vai Certo. voltar aqui, ó. Obrigada. Pronto, de nada, perfeito, perfeito, perfeito. Então a gente vai voltar aqui, ó, para o módulo. A gente estava calculando a distância entre o A e o B. E aí, quando colocou no módulo, ficou menos 1, menos 2. Então vai ficar quanto? Quanto é menos 1, menos 2? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Perfeito. Então, módulo de menos 3 é o próprio número, né? 3, sempre positivo. Aí vocês querem ver que se eu fizer ao contrário, vai dar a mesma coisa? Se eu fizer aqui, ó, B menos A, eu abro a barrinha. O B é 2. O A é menos 1. E eu faço a diferença, né? Aí, aqui, como eu tenho 2 sinais, vocês devem lembrar aqui do 7º ano, a gente sempre bota parênteses. Desculpa. Esses 2 sinais aqui, ó, isso aqui, na verdade, é uma multiplicação escondida. Certo? Aqui, sim, sinais iguais dá mais, né? Então, fica 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Módulo de 3 é 3 também. Ou seja, não importa se você, por exemplo, lá tem uma questão. Uma cidade está em tal posição, outra cidade está em tal posição. Não importa se você faz a primeira menos a segunda ou a segunda menos a primeira, porque a distância vai ser a mesma. Certo? Certo. Certo. Pronto. Certo. Ó, beleza. O que é que a gente tem agora? Ó? Eu falei disso por quê mesmo? Sim, porque a gente estava tentando descobrir isso aqui, ó. Porque, na verdade, aqui começa a ficar mais complicado. Então, eu posso calcular pelo módulo. Quando a questão fica mais complicada, dá para calcular pelo módulo, porque fica muito mais prático, quer ver? No primeiro caminho, eu vou fazer de outra cor. No primeiro caminho, eu tenho o seguinte, ó. Vou fazer de laranja aqui. Laranja do diamante. No primeiro caminho, eu quero a diferença entre o A e o B. Então, eu boto dentro do módulo os números de A e de B. Aí você escolhe se você faz A menos B ou B menos A. Tanto faz. Se eu fizer A menos B, tá dando para enxergar direito esse laranja aí, gente? Sim. Tá. Tá, né? Sim. Pronto, beleza. Obrigado aí. A menos B. Sim, o A é menos 3, menos o B é 4. Aí fica, ó, módulo de menos 3 menos 4. Quanto é menos 3 menos 4? Menos 7. Menos 7. Perfeito. Né? Devo 3 e devo 4, no total devo 7. Módulo de menos 7 é 7. Ó, tá dando certo. Ó. O primeiro caminho realmente dá 7. E agora a segunda parte, o segundo caminho, é entre a casa B e a casa C. Aí você faz a mesma coisa. Ó. Você bota aqui o número... Eu vou fazer B menos C. B menos C. Aí você bota lá, ó. O B é 4, menos o C é 1. 4 menos 1 dá 3. E o módulo de 3 são 3. Ou seja, no primeiro caminho ele andou 7, no segundo ele andou 3. No total andou 10 unidades. Olha lá como é mais prático. Isso porque eu estou fazendo exemplos com números pequenos. Algumas questões podem aparecer em números grandes. Por exemplo, como eu falei, eu vi uma questão na semana passada que um cara estava na casa
número 3, a outra estava na 22. Então aí fica bem complicado contar de um em um. É mais prático botar, ó, se um está no 22 e o outro está no menos 3, você bota menos 3 menos 22. Aí você faz. Deve 3, deve 22, quer dizer que você deve 25. Então o módulo de menos 25 é 25. Simples. Não é legal? É. Sim. Isso aí tem uma aplicação muito prática no GPS. Que, na verdade, não sei se vocês já viram trigonometria. Eu acho que não, porque está no começo. Não, a gente não está no começo do ano, não, né? A gente está já no São João, já praticamente. Vocês já viram Teorema de Pitágoras? Não. Pronto, vocês vão ver esse ano ainda, lá quase no final do ano já. O GPS, como é que funciona o GPS? Como vocês já viram o plano cartesiano, eu vou escrever nesse slide aqui embaixo, depois eu apago. O plano cartesiano é o quê? Ele é duas retas numéricas. Uma horizontal, uma vertical. E aí, todo ponto que tiver nesse plano aqui, um aqui a gente vai chamar de X, né? O outro vai chamar de Y. Todo plano que tiver nesse ponto, desculpa, todo ponto que tiver nesse plano vai ter duas coordenadas, não era assim? Uma era X, a outra era Y. E aí, por exemplo, o GPS vai dizer, você sai daqui desse ponto A e vai até esse ponto B. E aí você quer descobrir qual é a distância. Você tem um caminho lá que é assim mais ou menos. Você quer a distância do A até o B. Se você tiver com internet, ele vai te dar a distância exata, porque o caminho, quando ele vai fazendo curva, ele vai aumentando, né? Mas se você tiver sem internet e você não tiver o mapa offline, o que é que ele faz? Ele cria uma reta aqui, vou apagar aqui, ele cria uma reta assim e usa o módulo para calcular essa distância. Para calcular essa distância aqui, ele usa o módulo. Uma coisa simples, lá do GPS, lá do Google Maps mesmo, o aplicativo do Google. Usa aí, ó, uma aplicação prática já, a primeira aplicação prática aí de matemática que vocês já aprenderam. Legal? Bom, ok. Deixa eu ver se eu falei de tudo aqui antes, ou pode seguir, pode seguir. Pronto, então. Você tem o seguinte, ó. Maria Luísa e Camila são três amigas que moram numa mesma região, à beira de uma rodovia. Então, peraí, eu tenho uma pista aqui, tem uma rodovia. Tem uma rodovia. Já vou dizendo, gente, não sei desenhar, não. Nem parece, né? Três amigos, sim. A casa de Maria fica no quilômetro 30 da rodovia, então tem uma plaquinha aqui, dizendo que aqui é o quilômetro 30. 30, eu vou colocar M de Maria. A de Luísa é no quilômetro 41. 41, Luísa. E a de Camila fica no quilômetro 50. Aqui mais ou menos. 50, Luísa. Ou Camila. Pronto. A letra está dizendo o seguinte, ó. Qual o espaço, vou até marcar aqui, qual o espaço que Maria percorre ao sair de casa e ir até a casa de Camila? É prático. Ó, Maria está aqui, do 30, e vai até a casa de Camila. Bom, se ela sai do 30 até o 50, ela andou quanto? 20, né? 30. É 20. 20. Eu falei errado. Não, tranquilo, relaxe. Anda 20 quilômetros. Perfeito. Ok, bem prático. Agora tem o seguinte.
Desculpa. Agora tem o seguinte, ó. Quantos quilômetros Luísa percorre indo da sua casa até a casa de Camila e, em seguida, até a casa de Maria? Olha que patota. Ela sai do 41, vai ao 50, depois sai de 50, vai até o 30. Aí tem várias maneiras de você fazer. Você pode fazer pelo módulo, pode fazer de cabeça, pode fazer diminuindo um pelo outro, tanto faz. Certo? Você que vai escolher a forma que você vai responder a questão. Aí eu sempre repito, a não ser que a questão fale, faça desse jeito. Aí não tem jeito. Certo? Você tem que fazer daquela forma que a questão está pedindo. Mas como essa aí não está pedindo, o jeito de você fazer, tanto faz. Bora fazer primeiro, ó. Luísa sai de casa, vai para a casa de Camila. De 41 até 50, andou quanto? 9. Andou 9. Então, a primeira parte do caminho andou 9 quilômetros. 9 quilômetros. Na segunda parte do caminho, ela vai da casa de Camila até a casa de Maria. Andou quantos quilômetros? 20. 20. Todo mundo tá vendo aí que andou 20? Sim. Sim. Então, quer dizer que no total ela andou 29. 29 quilômetros. Professor, e se eu quisesse fazer pelo módulo, dava certo? Dava. Se você quiser fazer pelo módulo, como é que ficaria? Ficaria da seguinte forma. Vou fazer até de lilás aqui. Ficaria assim, ó. Letra B. A primeira parte do caminho, ela foi de 41 até 50. Então, fica 50 menos 41, ou 41 menos 50. Tá, eu ia fazer uma coisa aqui que eu lembrei que eu estou no nono ano, não pode. Então, beleza. Quanto é 41 menos 50? Lembrando que quando eu tenho um número que não tem um sinal na frente, quer dizer que ele é positivo. Menos 9. Menos 9, né? E aí, então, eu tenho um módulo de menos 9, que é 9. A mesma coisa daqui, ó. E aqui, a segunda parte do caminho, ele vai de 50 até o 30. Posso fazer 50 menos 30. Opa. Módulo de 50 menos 30. 50 menos 30 é 20. Então, fica módulo de 20. Módulo de 20 é 20. Da mesma coisa. Então, 20 mais 9, 29 quilômetros. É igual a 29 quilômetros. Exatamente. Perfeito. Facinho, né? E prático. Pelo módulo é mais fácil de fazer, eu acho. Eu concordo. Também acho. Eu concordo. Agora, tem aluno que não gosta. É porque, assim, eu não sei se é porque vocês já estão no nono ano, mas, geralmente, quando os meninos estão no sétimo, e eu falo do módulo, o pessoal do sétimo ano não gosta. Mas é porque, quando a gente chega no sétimo ano, na verdade, a gente começa a ver muita coisa nova. A gente começa a ver número negativo, que nunca tinha visto na vida. Começa a ver regra de 3, muita coisa que nunca tinha feito antes. E aí eu acredito que seja por causa disso. Mas, quando aprende no sétimo e vai fazendo, na verdade, o módulo, vocês vão ver até o terceiro ano de ensino médio agora. Vocês vão fazendo, vai ficar tão prático que é como se fosse o alfabeto. Eu exagero. Mas fica muito prático mesmo. Ano que vem, no primeiro ano, vocês vão ver um tipo de função que se chama função modular. Ela é muito legal também. Ou seja, ano que vem também vai ter módulo. Beleza. Vamos lá, mais uma. Gente, minha aula passa ligeiro. Já são 11h22. Mais uma, ó. O camelô fez 4 vendas. Bem prático. Na primeira venda, ele teve prejuízo de R$4. Na segunda, teve prejuízo de 11. Na terceira, teve lucro de 13. E na última, teve lucro de 5.
No final desses 4 negócios, o camelô teve lucro ou prejuízo? E de quanto? Bem prático, né? Eu acredito. Bom, como ele quer no final dos 4, a gente tem que contar tudo o que aconteceu nos 4 negócios. Então, ó, se na primeira teve prejuízo de R$ 4, prejuízo, eu coloco, ele vai ser positivo ou negativo? Negativo. Vai ser negativo. Perfeito. Negativo. Perfeito. Então, na primeira teve prejuízo de R$ 4. Ok. Na segunda teve prejuízo de 11. Então, menos 11. Perfeito. Na terceira teve lucro de 13. Então, mais 13. E na última teve lucro de 5. Mais 5. Pronto. Agora é só fazer essa conta inteira aí, ó. Muito prático. Porque esses dois aqui são negativos, esses dois aqui são positivos. Olha como a conta fica bem prática, bem legal de fazer. Menos 4 e menos 11 dá quanto? Menos 15. Menos 15. Todo mundo concorda? Com certeza. Com certeza, né? Porque aí é só pensar na questão. Bom, se o cara teve prejuízo de 4, depois teve prejuízo de 11, no total, só dos prejuízos, ele teve um prejuízo de 15. Agora, o lado de cá, 13 mais 5, 18. Agora vem, ó. Lembra que menos 15 mais 18 é a mesma coisa de mais 18 menos 15. Certo? Quanto é que fica aí? Menos 15 mais 18. Lucro de R$ 3. Um lucro de R$ 3. Todo mundo concorda? Sim. Pronto. Então, 18 menos 15 é 3. Lucro. Perfeito. De R$ 3. Olha que legal. No final da aula eu vou colocar o slide lá no grupo. Beleza. Mais uma, ó. Tabela. Agora tem uma tabelinha. Um supermercado apresentou seus resultados financeiros, ou seja, lucros e prejuízos no ano. Praticamente a mesma coisa, ó. Aí tem, cada linha aí tem dizendo se teve lucro ou prejuízo, né? Tem alguns números que estão positivos, os números que estão negativos, blá, blá, blá. Então, no total, a empresa teve lucro ou prejuízo e de quanto? É a mesma coisa, certo? É a mesma coisa aí, ó. Eu tenho aí... eu vou deixar para vocês fazerem isso depois. Eu vou colocar essa... Porque é a mesma coisa, né? Eu vou colocar isso daí no grupo lá. Bom, aqui, na verdade, é porque eu copiei esses slides aqui do 7º ano, mas aqui não precisa, não. Porque eu tenho aqui a reta. Ele quer que localize esses números aqui nessa reta. Aqui é fácil. Aqui tem os positivos, aqui os negativos, né? E aí, o mais 5, ele está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. O menos 4 está aqui do lado de cá, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí sim vai. O 8. O 8, desculpa. Se o 5 já está aqui, 6, 7, 8. O menos 6. Bom, se o menos 4 já está aqui, menos 5, menos 6. E o mais 3 está aqui. Perfeito. Só para lembrar, quem é maior, menos 4 ou menos 6? Menos 4. Menos 4. Perfeito. Então a abertura do sinal fica virada para o menos 4. Muito bom. Perfeito. Vocês estão espertos. Beleza. Agora,
a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só visualizar uma coisa aqui. O computador deu uma travada agora. Tem que pular para 19. Agora a gente tem uma outra aplicação na matemática que é muito legal. É o seguinte. Eu trouxe aqui uma charge aqui. Tenho dois números aí, ó. O 5 e o 7. Um cumprimentando o outro. Dia primo, dia primo. São os números primos. Vocês já devem ter ouvido falar, né? O que são os números primos? São aqueles números, importante colocar aqui para vocês, naturais, ou seja, só os positivos. Os positivos. Os números naturais, que só tem como divisores um e ele mesmo. Vocês lembram dos divisores, não lembram? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, pronto. Bora voltar aqui, ó. Múltiplos e divisores. Vamos lá. Os múltiplos, na verdade, é um outro nome para tabuada. Como assim, professor? Por exemplo, na época lá, né? Aí perguntava assim, ei, quais são os múltiplos de 10? Aí a tabuada de 10. 10, 20, 30, 40, 50, e aí vai. Quais são os múltiplos de 6? Tabuada de 6. 6, 12, 18, blá, 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 blá. Então, eu tenho aqui os múltiplos de um certo número n. Quais são eles? N vezes 1, N vezes 2, né, que é 2n, N vezes 3, 3n, e assim por diante. Esses são os múltiplos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, deixa eu apagar aqui, vou precisar do espaço. Eu tenho aqui já digitado os múltiplos de 2 e os múltiplos de 7. Não é isso? 2 e 7. Ou seja, a tabuada do 2 é a tabuada do 7. E aí eu posso perceber que tanto no conjunto dos múltiplos de 2 e no conjunto dos múltiplos de 7, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, o 14, ele aparece, ó, é o primeiro número... 2 vezes. Isso. É o primeiro número que aparece nos dois ao mesmo tempo. E isso tem nome, que vocês lembram, só que ele fica mais conhecido pela sigla. O nome desse 14 aí, o que ele está fazendo, é o mínimo múltiplo comum, mais conhecido como MMC. Lembra do MMC? Sim. Lembro. Sim. Exato, perfeito. Esse MMC é o quê? É exatamente esse número que aparece, é o primeiro número que vai aparecer nos dois ao mesmo tempo. Só que, tipo assim, ó, lá no Fundamental 1, eu acho que era na terceira série, a gente tinha que escrever todos os múltiplos, ou pelo menos a maioria, que era para ficar exercitando a tabuada mesmo. Só que tem uma maneira mais prática da gente calcular esse MMC, que é muito simples, eu acredito que todo mundo lembra, que é o quê? Você vai fazer a fatoração dos dois. Lembra de fatorar? Fatoração. Sim. Isso. Para que serve a fatoração? Para você descobrir o MMC. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui, eu quero descobrir qual é o MMC de 2 e 7, sem precisar escrever esses números todos aí, eu fatoro o 2 e o 7. Fatora como? Faz aquela barrinha, né? E aí agora eu vou colocando os números aqui depois dessa barra, para dividirem esse e esse ao mesmo tempo. Se não dividir, você repete o número. Como assim? Ó, o 2 é par, dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, peraí, ó. Então, aqui fica 1, vírgula. Mas o 7 não divide exatamente por 2. Então, eu repito 7. Agora, você olha para o 7
e você descobre que depois do 2, o 7 só divide por 7. Né? O 7 não divide por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6. Só por 7 mesmo. Então, como é que fica ali? Repete 1. 7 dividido por 7 dá 1. Quando todo mundo vira 1, terminou. Não era assim? E aí, qual era o meu MC? O que é que eu faço com esses dois números? Eu multiplico. 2 vezes 7, 14. Aí pronto. O MMC de 2 e 7, 14. É muito mais prático a gente fazer assim do que ter que escrever todos os múltiplos para você descobrir qual é o que aparece primeiro, nos dois ao mesmo tempo. Quer ver um outro exemplo? Conseguiu recordar mais ou menos aí? Consegui, isso é muito mais prático. Sim. Pronto. Obrigado. Então, outro exemplo. Ó. O MMC entre 2, 3 e 6. Então, você tem, em vez de você fazer os múltiplos de 2, a tabela do 3 a tabela do 6, é muito mais prático você só fatorar. Ó. 2, 3 e 6. E aí agora você vai buscando os números para dividindo. Para ir dividindo. Se tem número par, dá para dividir por 2. A gente sempre começa pelo 2. Então, 2 dividido por 2, aqui dá 1. Deixa eu trocar, padronizar aqui. Aqui dá 1. O 3 não divide, repete. 6 dividido por 2, 3. Bom, 3 não divide por 2, só divide por 3. Então, como é que fica? Ó? O 1 repete. O 1 aqui repete. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Fechou. O que é que eu faço com esses números? Multiplica. 2 vezes 3, 6. Esse é o meu MC de 2 e 3. Isso aqui a gente usa até o final do colégio. Na verdade, a gente usa a vida toda. Porque quando a gente tem aquelas frações, né? 1/2, mais, sei lá, 3/4, mais 6/7. Aí a gente não consegue somar, né? Porque o denominador aqui embaixo, todo mundo é diferente. Não era assim? O que é que a gente fazia? A gente fazia o quê? A gente tinha que fazer o MMC para descobrir, igualar a fração, né? Que 247 é 28. Não, 28, é 28 mesmo. É 28. E aí depois você fazia aquela conta inteira lá. Tal. Ou seja, o MMC, na verdade, é uma coisa muito prática. Certo? Aí, o que é que eu tenho agora? Bom dia, Edson. O que é que eu tenho agora? Ó? Só mais um. MMC de 4, 5 e 8. 4, 5 e 8. Cadê, rapaz? Lilás. Tem aqui, ó. 4, 5 e 8. Traça. Aí você olha, tem número par? Tem. Então sempre comece pelo 2. E aí vai. Bem prático. Ó. 4 dividido por 2, 2. 5 não divide, repete. 8 dividido por 2, 4. E agora, tem número par ainda? Tem. 2 de novo. Aí você vai fazendo até todo mundo virar 1, né? Assim? 2 dividido por 2, 1. 5 não divide, repete. 4 dividido por 2, 2. Ainda tem número par, bota 2. E aí vai. Poxa. Repete o 1, repete o 5. 2 dividido por 2 dá 1. Agora só sobrou 5. E 5 só divide por 5 mesmo. E agora, quando todo mundo virou 1, deixa eu só aqui. Todo mundo aqui virou 1, parou. E aí, o que é que eu faço com esses números? Multiplico, não é isso? Eu tenho aqui 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 5, 8 vezes 5, 40. Então, MMC entre 4, 5 e 8
É 40. Já pensou se você tivesse que fazer a tabuada dos 3 para descobrir quem aparece primeiro aí? Ia demorar bastante. Né não? É. Sim. Pronto. Agora me diga uma coisa. Vocês perceberam que esses números que a gente coloca aqui, que eu coloquei de laranja, todos os números são números primos? Sim. Sempre são números primos. Essa fatoração aqui, esses são sempre com números primos. E aí, lembrando que os números primos são aqueles que só dividem por um e por ele mesmo. Por exemplo, lembrando dos divisores, né? Por exemplo, eu tenho aqui 12. Ah, eu só consigo dividir 12 por quanto? Por 1. Eu consigo dividir 12 por 2? Consegue. 12 por 3 também consegue. 12 por 4, eu consigo. 12 por 5 não consigo dividir, então pula. 12 por 6 e 12 por 12. Conseguiram relembrar aí? Sim. Pronto. Sim. Perfeito. Então, veja bem, se eu tivesse, por exemplo, o número 7, os divisores de 7. Bom, 7 eu consigo dividir por 1, que dá 7. Por 2 não consigo. Por 3 eu não consigo. Por 4 também não. Por 5 também não. Por 6 também não. Só por 7. Então, se o 7 só tem divisor 1 e o próprio 7, então 7 é primo. Se ligaram agora? Sim. Sim. Perfeito. Deu para relembrar, né? Sim. Então, agora voltando aos números primos, que eu estava falando, esses números primos aí, eles são muito importantes, mas muito importantes mesmo. Eles estão presentes, na verdade, até no WhatsApp. Ainda bem que deu tempo de falar disso. Estão presentes até no WhatsApp. Por quê? Teve um matemático lá na Segunda Guerra Mundial, agora recente, né? Recente porque, tipo assim, a maioria das coisas da matemática é muito mais antiga. Mas essa parte da tecnologia de matemática aí, ela já foi do segundo grau, que foi no século passado, é chamada criptografia. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum lugar. Se vocês entrarem em uma conversa lá no WhatsApp, vai ter escrito lá na ponta, lá em cima, essa conversa, mais ou menos assim, essa conversa está protegida por uma criptografia de ponta a ponta, mais ou menos isso. O que é isso? A criptografia ela foi feita, na verdade, para criar códigos para esconder mensagens, esconder senhas, esconder e-mail, esconder senha de cofre, desculpa, esconder, sei lá, senha de aquele padrãozinho do celular, etc. Isso aí foi um matemático mesmo que deu essa ideia durante a Segunda Guerra Mundial, como eu já falei, que ele é inglês, né, da Inglaterra, e aí a Alemanha estava querendo invadir a Inglaterra, só que só estava mandando, só estava conseguindo interceptar as mensagens deles lá em códigos. E aí ele criou uma maneira de decifrar esses códigos. E aí, depois que passou essa Segunda Guerra, e deu certo, depois que passou essa Segunda Guerra, muito tempo depois, as indústrias de tecnologia começaram a descobrir que, para proteger essas coisas aí, é muito mais fácil a gente usar códigos do que, sei lá, eu pegar um objeto secreto e colocar em um lugar que não tem uma senha para proteger. Imagina aí, antigamente não tivesse isso. E antigamente não tinha mesmo. E aí, tem um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui é para ser o número 13. Vou botar de... Tem um exemplo aqui, ó. Tem uma tabela em que cada letra aqui representa um número. Ou, melhor, cada número representa uma letra. E aí tem essa frase. Olha lá. Vocês conseguem descobrir que frase é essa?
Deixa eu escrever aqui. No lugar daquele 2 ali é um 13. Eu digitei errado aqui. Perceba que todos os números aqui, ó, são números primos, ó. 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Todos são primos. Me dá um segundo pra ver se eu consigo resolver aí. Tranquilo. Só pegar um caderno aqui. Fica à vontade. Ô, professor, Oi. o número 10 não tem vogal, não tem letra aí que representa o número 10. Não, o 10 é só o 10 mesmo. Ah, tá, entendi. Valeu. O 10 é só 10. Uhum. Então, mas deu uma palavra aqui meio estranha, né? Deu o que aí? 13V, 3C, 7N, 5O, 11T, 2A. Pronto. Então ficou. Você é nota Ah, 10. tá. Ah, tá, entendi. Legal. Criptografia. E aí, o WhatsApp. Obrigado aí, velho. O WhatsApp, ele protege a conversa exatamente usando essa criptografia. Ou seja, se um hacker invadir o seu celular, não tem como descobrir a sua conversa. E antigamente, agora recente mesmo, acho que uns 2 anos atrás, tinha um outro aplicativo chamado Telegram. Não sei se você já ouviu falar. O Telegram Eu é já um ouvi falar. pronto. Já. Ele é um outro aplicativo de conversa, como se fosse o WhatsApp. Só que na época ele não tinha criptografia. E o WhatsApp já tinha. E aí, um hacker invadiu o Telegram de alguns políticos aí na época da Lava Jato e descobriu um monte de conversas lá. E aí, depois disso, que eles começaram a utilizar a criptografia para proteger a privacidade dos usuários. Bem massa. Isso aí, esses números primos, eles estão presentes até no QR Code, até no Pix, tudo isso aí. Ó. Legal? Bom, Legal. infelizmente chegamos aqui no finalzinho da aula. Eu vou... Ah, sim. Eu preciso que vocês coloquem o nome completo no chat. Bem lembrado, antes que eu esqueça. Eu vou colocar o slide no grupo, tá? Certo? Se vocês quiserem estudar, dar uma revisada, é muito bom. E aí, só para eu... Os nomes, só para eu fazer a lista de presença aqui. Pronto. Beleza, beleza. Ok, ok. Pronto. Então, agora eu vou liberar vocês. Gostaram da aula? Sim, Gostei. Pronto. Minha sim. aula passa muito ligeiro, gente. Pode acostumar. Hoje deu tempo de falar um bocado de coisa. Eu vou fazer o seguinte. Vou liberar vocês. Obrigado pela presença.
Cativem aí os colegas de vocês para participarem também, para verem uma matemática de uma outra forma, né, na verdade. Verem que ela é bem importante. Obrigado pela presença mesmo. E fique com Deus. Até a próxima.